Olá, eu sou a professora Janaína e sou professora de vocês de História. O nosso conteúdo de História é falando sobre as mudanças na Europa feudal. Primeiramente, vocês terão que entender o que foi essa Europa feudal. Esse período aí compreendeu a Europa na Idade Média, onde quem mandava eram os senhores feudais, os senhores donos de terras, os nobres, os reis. E esse período também ficou conhecido por muito tempo como a Idade das Trevas. Nesse mesmo período foram feitas também algumas invenções, como por exemplo, a criação dos óculos, que nos ajudam a ver melhor as coisas, a criação das universidades, onde acumulamos e produzimos conhecimentos, dos gás que nos ajudam na hora de nos alimentarmos, dos vidros nas janelas que permitiram com que as áreas internas das casas ficassem mais bem iluminadas, a criação do livro, que é tão importante na nossa formação como cidadão. Além dessas invenções aqui, também foram feitas novos aperfeiçoamentos nas áreas de cultivo, como por exemplo, a expansão dessas áreas. As pessoas nesse período passaram a desmatar uma área maior de florestas e também passaram a drenar os pântanos. Com essas novas inovações técnicas, com essas novas expansões de áreas de cultivo, foram feitas também novas inovações técnicas, como por exemplo, a criação da charrua. Essa charrua aqui era um arado de madeira que possuía uma relha de ferro que revolvia a terra mais profundamente. Também nesse período foi desenvolvido o sistema de rotação trienal. Esse sistema de rotação trienal consistia em dividir a terra em 3 partes, sendo que a primeira e a segunda terra, o primeiro e o segundo campo, ele era cultivado, e o terceiro campo, ele ficava em repouso. Para quê? Para que ele pudesse recompor os seus nutrientes. Também foi desenvolvido um novo modo de atrelar o cavalo. Antes o cavalo ele era atrelado ao arado pelo pescoço. Quando o cavalo puxava o arado, ele acabava se sufocando. Aí a partir do século X, as pessoas passaram a atrelar o cavalo pelo peito, certo? E eles perceberam que o cavalo conseguia puxar o arado e não se sufocar. E fez com que esse cavalo rendesse muito mais na hora do trabalho lá no campo, certo? Também foi aprimorado a difusão dos moinhos. Esses moinhos aqui passaram a ser movidos pela força do vento e da água, fazendo com que aumentasse a velocidade e a qualidade da moagem dos grãos. Gente, com toda essa expansão de áreas de cultivo e essas novas inovações técnicas, houve o quê? Um acúmulo de alimentos, certo? Então, nesse mesmo período, as pessoas passaram a se alimentar mais, passaram a viver mais, a ter mais filhos, e a morte por fome e doenças acabaram diminuindo. E nesse período, o que aconteceu? A população aumentou bastante, certo? Então, gente, essa é a nossa aula, falando sobre essas mudanças, certo? Essas mudanças na Europa feudal. O que foi falado na nossa aula? Nós falamos sobre a expansão das áreas de cultivo, sobre as inovações técnicas que foram a charrua, o sistema de rotação trienal, um novo modo de atrelar o cavalo, no arado, o aprimoramento e a difusão dos moinhos, que os moinhos passaram a ser movidos pela força do vento e da água, E todas essas inovações técnicas fizeram com que os alimentos houvesse um acúmulo, um acúmulo de alimentos, e as pessoas começaram a viver melhor, certo? Consequentemente, a população aumentou, certo? Na próxima aula, nós iremos falar sobre o revigoramento do comércio e das cidades.